O que esperar de uma boa consulta psiquiátrica? Eu fiz esse vídeo justamente para aquelas pessoas que não sabem o que devem levar no psiquiatra, o que devem falar, ou mesmo saber se o psiquiatra que ele está indo está de acordo com o esperado, que é aquilo que normalmente espera-se de uma boa consulta psiquiátrica. Então, se você tem dúvidas e quer saber mais, veja esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é sobre como saber se eu estou tendo uma boa consulta psiquiátrica, o que eu preciso saber para saber se o médico que eu estou indo realmente é aquilo que eu preciso, as dicas e orientações sobre o que é um bom tratamento em psiquiatria. Obviamente, entenda bem que isso aqui não é um norte, é algo que vai fazer você começar a entender e vincular a sua própria consulta e começar a fazer uma crítica construtiva a isso, mas isso está longe de ser um indicativo de, olha, vá, troque de médico, busque esse, busque o outro, não. Eu quero que você, ao final dele, entenda, se você nunca foi no psiquiatra, saber o que você tem para esperar lá, né? Como vai ser essa consulta, saber o que você pode levar de interessante para esse médico e também conseguir avaliar se você está dentro de um tratamento que é o mais adequado possível, tá bom? E também lembrando que isso não é recomendação de que você fale, não, troque esse médico e venha no Dr. Labinas ou vá no médico X ou Y. Essa realmente não é a ideia. Eu quero ajudá-los a ter um bom acompanhamento médico, um bom acompanhamento em saúde mental. E o último recado muito importante também é que nunca tome medicamentos psiquiátricos sem acompanhamento médico. Automedicação na psiquiatria, aliás, em nenhuma área é interessante, especialmente na psiquiatria, tá bom? E se você gostar desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar e se inscrever no @Instituto Labinas nos mais diversos canais. No TikTok, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E para quem tiver Telegram, saúde mental e bem-estar lá também, tá bom? Então, a psiquiatria é uma área médica como todas as outras. Então, cabe ao psiquiatra fazer uma investigação clínica adequada. É o psiquiatra quem dá o diagnóstico, por exemplo. O psiquiatra ele vai te dar um tratamento e vai fazer uma reabilitação daquilo que está acontecendo com você. Então, dentro do que o médico vai precisar para te diagnosticar, ele obviamente vai precisar entender como o seu corpo funciona. Então, muitas vezes, é necessário que se você tiver exames recentes, exames laboratoriais recentes, leve a esse médico, porque é função do psiquiatra olhar seus exames, saber se está tudo adequado, se não está, se o tratamento, se seu corpo está bom, porque tem vários transtornos mentais que são secundários a alterações clínicas. Então, leve seus exames laboratoriais, se tiver algum exame de imagem recente, um eletroencefalograma, que não é um exame de imagem, mas é um exame bem adequado, a tomografia ou a ressonância de crânio também podem ajudar, eletrocardiograma, entre outros exames. Então, leve isso. Então, o que você precisa levar normalmente é isso. Se você tiver acompanhante, se quiser que seus acompanhantes também te ajudem com outras informações que às vezes você não tem, também pode levar acompanhante. Não é vital, tá? Então, assim, eu só posso ir em psiquiatra se eu tiver acompanhante, senão ele não vai me atender. Não, mas se você tiver e achar que é de seu interesse o que essa pessoa pode agregar em consulta, traga. E se você for familiar e de repente quiser participar de uma consulta, conversa com o paciente. Fala, olha, eu posso te acompanhar, posso ir, posso falar. E aí se a pessoa aceitar ou não, você vai ou não. E também, se ela não aceitar, não insista. Então, trazer às vezes familiares é importante, exames laboratoriais é importante. Se você já fez tratamento psiquiátrico anteriormente, então toda a sua história clínica do que você já tomou, dose se der para lembrar, ou se tiver anotado, por quanto tempo tomou, isso ajuda. Também, se você lembrar quais foram os diagnósticos prévios que você teve, muitas vezes é até interessante você ir até o outro médico ou outra instituição e trazer prontuário para que o novo psiquiatra consiga olhar isso e entender sua história. Então, tudo que você tiver de comemorativos da sua história de vida em psiquiatria é importante. E o que o psiquiatra vai avaliar? Então, o psiquiatra, se você já tem uma história prévia de tratamento psiquiátrico, ele vai te avaliar, mas o que ele inicialmente precisa fazer? Ele precisa colher seus dados, entender quem você é. Então, se você é casado, se você tem religião, onde você mora, se você trabalha, se não trabalha, escolaridade. Ele também vai entender sua queixa principal, que é o porquê que você está indo ao médico. Olha, doutor, eu estou com insônia. Doutor, eu não estou me sentindo muito bem. Doutor, eu estou muito ansiosa. Então, essa é a queixa principal. A partir daí, ele vai traçar o que está te levando a isso.
ele vai entender como é essa ansiedade, como é essa depressão, há quanto tempo você sente, o que faz piorar, o que faz melhorar, o que vem acontecendo junto ali. Ele vai entender toda essa história do que a gente chama história da moléstia atual, história do quadro atual. Entendendo isso, ele começa a te questionar sobre se você já teve isso em alguns momentos, ou seja, sobre antecedentes pessoais relacionados à psiquiatria, se você já teve algum quadro psiquiátrico, se você já teve algo parecido mesmo sem ter tido ajuda psiquiátrica, se você já buscou psicólogo. Então são coisas muito importantes. Além disso, ele vai entender e vai te questionar sobre antecedentes pessoais, de clínica, se você tem hipotireoidismo, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, se você tem colesterol alto, se você toma algum outro remédio, são outras coisas muito importantes. Fatores muito importantes também, história familiar. Então, se você tem história familiar de alguém com um transtorno mental, ou que você supõe que possa ter algum transtorno mental, mas às vezes que não trata, mas que acha que aquilo talvez faça sentido se passar em psiquiatra, sempre é bom contar. Aí cabe ao psiquiatra entender se isso faz ou não sentido, até genético, baseado no que você está sentindo. Então, história familiar é importante. Hábitos de vida. Se você faz atividade física, se você faz Muay Thai, se você faz qualquer tipo de luta, se você faz pilates, se você faz meditação, Tai Chi Chuan, qualquer tipo de meditação ou atividade é importante. Hábitos alimentares também são muito importantes, até porque a compulsão alimentar está muito associada a transtornos mentais e é um transtorno mental também. Então, hábitos alimentares, hábitos de higiene são muito importantes. Um outro fator que ele vai questionar é a dinâmica da família. Como que a sua família funciona, como que é o seu histórico atual de vida nessa família e também uma dinâmica familiar pregressa. Como que era a sua relação na infância, como que era a relação dos seus pais, se houve divórcio na família, se tinha violência, se havia casos de negligência, como que você viveu ao longo da sua vida. Tá? Então isso é importante. História de traumas, ele vai te perguntar, história de grandes traumas, por exemplo, um abuso sexual, uma violência, você já sofreu de violência física, bullying, por exemplo, na escola. Esses antecedentes traumáticos normalmente são muito questionados e importantes na terapia. Tá? Então esses são até vitais, porque a gente sabe que os traumas estão muito associados aos transtornos mentais, tá bom? E se você, como eu disse, já teve tratamento psiquiátrico anterior, sua história pregressa de tratamento, é importante você falar, tá? Esses aqui são os principais pontos dentro de uma consulta. Dado isso, você leva isso ao psiquiatra, o psiquiatra vai começando a formular diagnóstico. Então é importante e vital que o médico fale qual que é a hipótese diagnóstica. Ele pode não fechar um diagnóstico nesse primeiro dia, até acontece, mas ele vai te dando hipóteses. Olha, eu estou trabalhando com a hipótese de depressão, com transtorno de personalidade borderline, com TOC, essas são as minhas hipóteses. A partir daí a gente vai fazer um tratamento. Então é importante que ele te fale quais são as hipóteses diagnósticas. Além disso, é importante que ele te dê qual que é o tratamento. Então que ele fale, olha, o tratamento vai ser terapia, o tratamento vai ser atividade física ou não. O tratamento vai ser remédios, eu vou te dar isso de medicamentos. E quando ele der os remédios, é importante e vital para uma boa consulta que ele explique o funcionamento dos remédios. Quais são os efeitos colaterais mais prováveis, o que esperar de bom do remédio, o que esperar de ruim do medicamento, por quanto tempo devo tomar, como que pensa em relação às dosagens, qual que é a perspectiva de tratamento. Isso se chama psicoeducação, isso é muito importante dentro de um tratamento em psiquiatria. Então, um bom profissional, ele vai te indicar um remédio, claro que às vezes o remédio pode nem ajudar como ele esperava que ajudava, mas pelo menos ele te explicou o que esperar do remédio, aonde que ele quer que você melhore, ou o que esperar de efeitos colaterais, tá? Então, isso também faz parte. Conversar com o paciente sobre diagnóstico, conversar com o paciente sobre o tratamento é parte da consulta em psiquiatria. Eu vejo muita gente no meu Instagram se queixando de que o médico não faz isso, o médico não faz assado. Então essa é uma das coisas que eu acredito serem vitais para um bom atendimento em saúde mental, um bom atendimento psiquiátrico. Além disso, dentro da consulta, o médico vai precisar te ouvir. Então a consulta, ela obviamente tem que fluir bem, ele tem que te ouvir, ele tem que conversar, tem que perguntar, tem que responder, para que vocês criem vínculo. Então o vínculo é muito importante e a conversa entre vocês também é bem importante, para que nessa troca de informações ele consiga fazer algo bem importante, que um é a psicoeducação e dois é a reabilitação. São nas conversas com você que ele vai identificando situações que você tem pensado, que você tem vivido, formas como você tem se comportado, que podem se tornar ruins para o seu tratamento. Então ele vai te indicando, olha,
em tal situação, os pensamentos já podem vir mais assim, são às vezes pensamentos catastróficos, nessa hora é importante respirar, ou é importante trocar o pensamento catastrófico por algum outro tipo de pensamento. Então, ele vai identificar como você está pensando, comportando, como você está vivendo, e ele vai te ajudando a ir se direcionar a caminhos que são mais positivos para a sua vida. Então a reabilitação é muito importante. O atendimento médico ele não é feito só de remédio. Eu julgo como uma boa consulta médica você ir lá, você conversar com o seu paciente, você prescrever o medicamento, legal, explica do medicamento, fala para que serve, para que não serve, explica se em algum momento pode ser que você adicione ou não remédios, por quanto tempo a gente vai tolerar algum efeito, se não tiver efeito o que vai fazer, e além disso, conversar, explicar, orientar sobre a dinâmica de vida, a dinâmica familiar, de uma maneira que você possa viver uma vida mais plena, uma vida mais saudável. Eu costumo dizer que o tratamento em psiquiatria, ele não é para eliminar doenças, ele é para melhorar a funcionalidade, é para a pessoa não só eliminar o que ela estava de ruim na vida dela, de depressão, ou de ansiedade, ou de toque, ou algo assim, mas também que ela consiga ter mais qualidade de vida, que ela consiga viver uma vida melhor do que ela vivia até buscar ajuda psiquiátrica. Então a melhora funcional, voltar a ter qualidade de vida, conseguir muitas vezes ajudar no trabalho, a fazer com que a pessoa analise o processo de trabalho, analisar os relacionamentos, isso também é função do psiquiatra. O psiquiatra não é aquele médico que só prescreve, tá? Então é importante. Eu acho que dentro disso você consegue ter uma dimensão do que é um bom tratamento em saúde mental. E nós, psiquiatras, nós temos que ser sempre muito acolhedores, muito atenciosos, muito empáticos para entender aquilo que acontece com você sem preconceito, sem juízo crítico. Que, aliás, é um outro medo que as pessoas têm, de irem ao psiquiatra e serem julgadas. Então, não é nosso papel fazer julgamento das suas escolhas. É nosso papel te orientar a como tratar o transtorno mental e o que você pode fazer, quais são as melhores condutas para que sua vida seja melhor. Mas julgar, te criticar por conta disso nunca. Nós não somos juízes, né, que fazem julgamento de casos. Nós somos médicos e acolhemos e tratamos baseado na doença ou no transtorno mental da pessoa. Bem, é isso. Esse foi um vídeo mais longo, mais explicativo, porque eu acho que é importante que vocês tenham noção de como funciona de fato um atendimento em psiquiatria. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreve, ativa o sininho lá no YouTube. Não esqueça também de mandar mensagem para mim se precisar, comentar, pode curtir apenas e se inscrever nos meus mais diversos canais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Facebook ou até no Telegram, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.